Hoje o conteúdo da nossa aula é sobre contratos administrativos. Vocês lembram que na aula passada eu terminei licitação e, enfim, vimos todas as modalidades licitatórias, vimos os tipos de licitação, né? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço. E após tudo isso, após concluir um procedimento licitatório, né? Daquelas diversas fases de abertura de envelopes de habilitação, depois proposta, etc., vai ser homologado e adjudicado o vencedor. E esse vencedor, quando ele for vencedor, ele vai assinar um contrato com a administração pública, tá? E o objeto da nossa aula é contrato administrativo, ok? Lembrando, pessoal, que nem sempre o contrato administrativo ele é precedido de uma licitação. Por quê? Porque na aula passada nós vimos que existem hipóteses nas quais a licitação ela é impossível do ponto de vista jurídico pela ausência de pluralidade de potenciais concorrentes, que é a inexigibilidade de licitação, ou a licitação não ocorre pelo fato da lei facultar isso à administração, que é no caso da dispensa de licitação. Pequenos valores, né, de compras, de serviços, de obra de engenharia, caso de guerra, calamidade pública, restauração de obra de arte, compra de pão, hortifruti granjeiro, são diversas situações, 35 incisos nos quais prevê essa dispensa. Tem também os casos de licitação proibida ou dispensada, né, na qual a administração pública, por exemplo, permuta o imóvel com outra entidade da administração, tá? Ou a administração pública doa um bem inservível dela para outro da administração pública. Então, para isso, nem licitação é cabível, tá? Então, visto isso, a gente vai agora analisar os contratos administrativos. Eu coloquei aqui, logo na introdução, que os contratos públicos ou privados são acordos de vontade. Tem a vontade de quem está sendo contratado e tem a vontade do contratante. Ou seja, eles são bilaterais. Um quer comprar, outro quer vender. Um quer contratar o serviço, outro quer prestar o serviço. Então, é bilateral, tá? Não é uma imposição de uma pessoa sobre a outra, ok? Então, são acordos de vontade, são bilaterais, de modo que essa é a principal diferença entre atos e contratos, porque o ato administrativo é um reconhecimento unilateral da administração pública, tá certo? Não é um acordo de vontades, tá? Então, os contratos são os contratos são manifestações bilaterais e os atos são manifestações unilaterais, tá? Outro detalhe, no contrato administrativo, o regime jurídico, né, direito público, com destaque às cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? São cláusulas, né, que colocam a administração pública em supremacia em relação ao administrado. São cláusulas essas que são exorbitantes pelo fato de que no direito comum, no direito civil, no direito administrativo, etc., elas, no direito do trabalho também, elas não teriam cabimento, tá bom? E que cláusulas são essas, professor? Estão aí, abaixo, pode subir um pouquinho. Prerrogativas, quais são essas cláusulas? A modificação unilateral do contrato. Já pensou? Eu tenho um contrato com a Irane de locação, alugando a casa dela, tá certo? A Irane chega para mim dizendo, ó, professor, a partir de amanhã, nosso contrato tem lá uma cláusula dizendo que eu posso criar pet, por exemplo, e ela no outro dia chega dizendo o seguinte, ó, me notifica dizendo que está sendo alterado o contrato e é proibido em 7 dias a criação de animais domésticos. Ela modifica unilateralmente o contrato. No direito comum, no direito civil, isso não pode ocorrer, tá? Então, ou há uma adequação, uma alteração de mútuo acordo, ou isso não é permitido. Já no direito administrativo, não, pessoal. No direito administrativo, pode ter a modificação. Agora, é claro, pessoal, como nós estamos falando de direito administrativo, se você for pensar, pode a administração pública alterar alguma coisa do contrato? Pode, mas é sempre tendo em vista o interesse público, o bem comum, tá bom? Não pode a administração pública, por seu próprio capricho, estar alterando o contrato. Por exemplo, professor, deu um
caso aí de alteração unilateral para melhor atender ao interesse público, tá? Digamos que a administração pública contrate uma empresa para fazer uma estação de tratamento de água e esgoto. E ela coloca lá como é que vai ser feita a estação de tratamento. Só que no decorrer das obras surge uma nova técnica de tratamento, um novo polímero, um novo filtro, que ele é bem mais, ele polui menos, etc. Então a administração pública pode impor, pode mandar alterar o contrato e impor que a construtora mude o processo de colocação lá dos filtros na estação de tratamento, de modo a incluir esse dispositivo que a administração está determinando. É claro que, se isso for alterar no preço do contrato, a administração pública também vai ter que pagar mais por isso, tá bom? Então, ela pode sim modificar o contrato, tá? Ou então, sei lá, o contrato para a construção de um edifício de 10 andares, a administração pública recebe um recurso orçamentário extra e tem uma demanda maior por aquela atividade, então ela pode exigir que o prédio seja de 11 andares. Lógico que a construtora vai ganhar mais para fazer esse aumento. Entenderam? Então, a administração pública pode alterar unilateralmente o contrato. Outro detalhe é a rescisão também unilateral do contrato, tá? Um contrato que eu tenho com o Luiz de locação, por exemplo, se eu descumprir o contrato, o Luiz não pode dizer, ó, tá rescindindo o contrato. Aliás, ele pode até falar isso, que está rescindindo o contrato. Mas, na prática, é o Poder Judiciário que vai determinar essa rescisão, né? Luiz, ó, professor, está rescindindo o contrato. Rua, né? Então, assim, ele pode até falar, lógico que pode, mas eu posso dizer, não vou sair. Então, você que entre com um processo, ok? Já no direito administrativo, pessoal, se a administração falar o seguinte, ó, está rescindido o contrato do quiosque lá da praça. Rua, a administração pública pode fazer isso? Pode. E ela pode usar força para colocar a pessoa para fora? Sem problemas, Larissa. Pode, pessoal. A administração pública pode usar força ou ela tem que se socorrer ao Poder Judiciário? Olha o que a gente já viu de ato Ela pode. administrativo. Pode usar. Pode sim. Sim. Alta executoriedade. Isso mesmo, auto-executoriedade. Ela pode sim utilizar-se da força. Ok? Então, ela pode rescindir um contrato. É claro, pessoal, quando eu falo que rescindir o contrato, sempre essa rescisão é na forma do interesse público, não é por capricho dela, tá bom? Outro detalhe, eu vou comentar isso mais na frente. Pode fiscalizar a execução do contrato, pode aplicar sanção, tá? Pode ocupar bens de terceiros, tá bom? Dentre outras questões. Então, Brenda, pode subir um pouco mais. Detalhe, pessoal, os contratos, eles estão previstos aí na Lei 8666, sobretudo nesses artigos aí 54 a 80, tá? E para concessão e permissão de serviço público, é um assunto que eu vou tratar no final do semestre, além de dispor, além de você observar o que está na lei de licitação, você também tem que dar uma olhada na lei 8987, que é a lei de serviço público, e lá vão ter algumas peculiaridades. Por exemplo, nesse tipo de contrato, tem que ter a questão do reajuste da tarifa, no cálculo da tarifa tem que ter isso, aquilo outro. Então, tem algumas peculiaridades, tá bom? Vamos aqui só para o conceito legal de contrato, no artigo 2º, né, parágrafo único, que o contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos e entidades da administração pública e particular em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigação recíproca, seja qual for a denominação utilizada, tá bom? A gente também vai discutir um pouquinho de convênios, que parecem um contrato, né? Também são acordos de vontade, tá? Só que os convênios, pessoal, eles vão poder ser, a gente vai ver, eles são mais
informais, eles vão poder ser denunciados a qualquer momento, eles não precisam de uma licitação prévia, etc. É diferente, tá? Eu coloquei também a observação aí abaixo, ó, entretanto, a administração pública tem a possibilidade de celebrar contratos pelo regime predominante de direito privado, em que há uma igualdade jurídica, né? Nesse caso, os contratos são contratos administrativos atípicos ou contratos da administração. Pessoal, aqui a mesma conceituação que eu já fiz para vocês entre ato administrativo e ato da administração. O ato da administração não é aquele em que a administração faz despida das prerrogativas públicas, né? O contrato da administração é o contrato em que a administração faz despida das prerrogativas públicas. Aí eu coloquei exemplo, locação, quando a administração pública é a locatária, ela que está alugando, compra e venda, tá? De uma sociedade mista que ela tenha vendendo seus bens, por exemplo, a Petrobras, quando ela vende seus bens de produção, ela vende o petróleo, isso é um contrato particular, tá certo? Contrato de abertura de uma conta corrente entre um banco e o particular, isso não é um contrato administrativo, é um contrato da administração, quem está fazendo é uma entidade da administração indireta e um particular. Não se submete isso, pessoal, a regime jurídico de direito público, moralidade, legalidade, impessoalidade, não. Ok? Se eu quero ir no banco, abrir uma conta corrente e pedir um empréstimo para comprar todo de, sei lá, produtos ilícitos, armas, por exemplo, isso não vem ao caso. Que a administração pública ela vai ver se você pode ter não crédito, etc. Tá bom? Ok, vamos descer mais um pouco. Professor, Oi. no caso, assim, eu posso, então, ter contratos entre, você falou aí agora, entre a administração e particulares, né? No caso, contratos da administração. Eu posso ter contratos entre entes da administração pública? Tipo, Sim, entre a administração direta e a direta? Pode ter, então. pode. Pode. Aí, assim, eles pode tanto ser um convênio como um contrato. E sendo contrato, pode ser contrato administrativo ou contrato da administração, é a mesma coisa. Enxergue é uma entidade privada, tá bom? Por exemplo, o Estado do Ceará vai abrir uma licitação, digamos, para contratar o banco que vai ter a conta única dos servidores. Aí participa da licitação o Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, tá? Tanto entidade da administração indireta como empresa privada qualquer, tá bom? Aí nesse caso, pessoal, nesse caso a administração pública está realizando um contrato administrativo, tá? Agora, o contrato no qual o banco que ganhou vai realizar com os correntistas, né, com os servidores públicos, é um contrato comum qualquer, tá certo? Professor, agora aproveitando a pergunta, assim, é, vamos dar um exemplo. Uma coisa que eu estava pensando. Por exemplo, a gente tem a questão do estado, né, e também dos municípios, né? O estado, ele pode ter alguma interferência em algum contrato de algum município? Não, o município tem Não pode, né? autonomia. Ele só Autonomia. pode ter interferência, né, naqueles contratos nos quais ele também figura como parte. Ou então ele repassa recursos, tá bom? Aí ele, enquanto ente que fiscaliza, etc., ele vai poder ter algum tipo de controle. Então, por exemplo, a União envia verba da merenda escolar para os municípios. A partir do momento que ela envia a verba e o município vai fazer a compra da merenda escolar, pode haver, logicamente, uma fiscalização da União sobre essas compras, entendeu? É só uma questão, Sim. né? Ela faz parte do cotidiano, mas ela não vai impor, o Estado do Ceará não vai impor ao município, sei lá, no município de Eusébio, de Fortaleza, que tipo de empresa vai ser contratada, qual é o melhor contrato. Não. Os municípios têm autonomia para fazer essas seleções, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, em matéria de saúde, só um segundo.
em matéria de saúde, às vezes os municípios pedem o Estado para fazer a licitação. Então, por exemplo, medicamento, né? O Estado, por lei, tem que repassar uma parte dos recursos para os municípios, tá? E aí, também, os municípios, ao adquirir medicamentos, eles podem aderir, né, a, a convênios, a contratos que tem com os estados, e aí ele pede para que o Estado faça a compra do medicamento. Então, ele coloca lá a lista de medicamentos que ele vai querer e o Estado faz a licitação para comprar, né? E ele compra para vários municípios. Então, enfim, depende do caso, mas o município tem autonomia. Se o município quiser comprar todos os medicamentos e receber só o recurso público do Estado, ele pode. Como é o caso de Fortaleza, como é o caso de Sobral, eles que compram os medicamentos. Pois não, quem ia perguntar? Era eu. Voltando um pouquinho, o senhor poderia me explicar melhor assim, né, a diferenciação entre os atos e os contratos, além dessa parte da reciprocidade? Porque o ato administrativo é meio que uma manifestação unilateral da administração pública. Então, por exemplo, uma nomeação de um servidor, quem faz a nomeação é a administração pública, tá? Já um contrato administrativo é um ato que vai ter um ato de vontade de duas partes, tá? Ele é bilateral. Ele tem obrigações da parte A e da parte B. É claro que todo ato administrativo também vai ter o interesse da outra parte. A administração pública não sai expedindo o ato administrativo sem que as partes tenham interesse algum. Por exemplo, eu vou ser nomeado para um cargo público, tá? Por mais que seja um ato administrativo, tá? Ou seja, isso só depende da vontade da administração pública, mas também, se eu não quiser, eu comunico, eu não quero ser nomeado. Então, quer queira, quer não, pressupõe também um interesse lá do outro lado, tá? Mas do ponto de vista da formação da vontade, a priori não é necessário. Então, o ato administrativo ele é unilateral e o contrato ele é bilateral, porque vão ter obrigações mútuas. Uma parte vai fazer isso, outra parte vai fazer aquilo. Mas quando a gente for ver os exemplos, você vai entender com mais propriedade, um pouco mais na frente, tá? Então, características do contrato. A principal característica é a existência das cláusulas exorbitantes, que eu expliquei para vocês, modificação unilateral, rescisão unilateral, fiscalização, etc. Tá? Então, vamos aqui. O que é que a lei fala sobre a alteração unilateral do contrato? O artigo 58 vai dizer o seguinte, que a administração tem a prerrogativa de, modificar unilateralmente o contrato para adequar melhor às suas finalidades, lógico que respeitado os direitos do contratado. Aí eu coloco aqui um exemplo de alteração unilateral, né? No artigo 65, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto e tanto essa adequação técnica como o acréscimo tem que ser de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então, professor, quer dizer que se eu fizer uma rodovia, for contratar uma rodovia de 100 quilômetros, tá? E a administração pública quer aumentar para 125 quilômetros. Ela pode? Pode. Não está até 25%, tá bom? Mas 25, eu coloquei quilômetros, mas é do valor do contrato, tá? Pode ser que esses 25 quilômetros sejam mais caros, né? E nem dê para fazer. Se for necessário ponte, algum túnel, ou, sei lá, alguma intervenção, nem pode fazer os 25 quilômetros, né? Talvez seja 2, 3, 4, 5, vai depender do custo da obra complementar. O que eu quis dizer para você é que até 25% do valor original do contrato pode ser acrescido ou diminuído. Ok? Isso, logicamente, não é porque bater uma doida na cabeça do administrador. É sempre tendo em vista o interesse comum. Tá certo? Ok? Por exemplo, professor, por que eles vão colocar mais 25, vão duplicar mais 25 quilômetros de rodovia? Porque no próximo município foi anunciado uma grande indústria, então, como vai ter um fluxo de veículos maior, tá certo? E até para
incentivar, né, a atividade industrial, etc., aí sim se justifica aumentar a duplicação da rodovia. Estou entendendo? Isso não é de interesse público? Sim, tá? Ou diminuir também, tá certo? A rodovia até aquele município, enfim, a indústria saiu, tá? A indústria saiu, não vai voltar, etc. Então, vai reduzir significativamente a atividade econômica, o fluxo de veículos e tal. Então, vai depender, diminui o objeto da licitação, tá certo? Ok, meus amigos? Coloquei assim, um detalhe, né? Quando for reforma de edifício, esse valor é até 50%. Então, eu planejei uma reforma de 100 mil reais, essa reforma pode ir até 150 mil reais, tá? Reforma é mais, porque reforma é sempre complicado, né? Reformar o telhado, aí tira a telha, como vê, tem que mexer na instalação elétrica, dedetização, então, ok? Então, modificação unilateral, falei aí, rescisão unilateral. Detalhe, pessoal, a rescisão unilateral, ela é sempre por descumprimento do contrato, né? Não é... Deixa eu só abrir aqui a lei de licitação, só um segundo. Ah, eu acho que a internet está ruim no meu computador. Por isso que não pegou o Meet. Só um segundo. Deixa eu colocar aqui. Bem, quando a máquina atrapalha, eu vou para o papel. Quero só ler aqui o artigo 79. Bem, ó, caso de rescisão unilateral. A rescisão do contrato poderá se dar por ato unilateral escrito da administração, estou lendo o artigo 79. Nos casos do inciso 1 a 12 do artigo anterior, como por exemplo, que casos são esses? Não cumprimento das cláusulas, cumprimento irregular das cláusulas, lentidão, atraso, paralisação da obra, subcontratação sem autorização da administração ou do contrato, tá? Razões de interesse público de alta relevância, etc. Então, pode haver a rescisão do contrato, mas essa rescisão ela é uma medida excepcional, tá bom? Vocês estão me vendo? Normalmente. Sim, professor. É porque estava congelada aqui a imagem. Ok? Então, primeira coisa é modificação, segunda, rescisão. Terceiro, fiscalizar a execução.
Como é que vai se dar, pessoal, a fiscalização dessa execução? Bem, a fiscalização, geralmente, quando é feito um contrato administrativo, é nomeado 1, 2 servidores públicos para acompanhar aquele contrato, tá certo? Então, vão ter setores específicos na administração responsáveis por essa fiscalização, ok? Então, faz parte, está sendo feita a rodovia, vai lá o servidor, verificando se o material colocado é aquele de acordo com o contrato. Então, por exemplo, tem um equipamento que é tipo uma agulha, não sei se vocês já viram. Quando é feita uma rodovia, aí você aperta um botão e ele sai uma agulha assim para ver a altura do asfalto, né? Então, eles vão verificando se está de acordo com o contrato, tá certo? Então, outra característica. O que mais? Aplicar sanção. Que sanção, professor? Eu coloquei abaixo. Pode subir, Brenda. Eu coloquei as sanções por inexecução do contrato, né? Então, multa por atraso, advertência, multa por inexecução do contrato, faltou, né? Suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação de até 2 anos. O que mais? Declaração de inidoneidade para licitar. Aí essa declaração de idoneidade, quando a gente vê no primeiro momento, pensa que ela vai ficar inidônea para o resto da vida, né? E algumas entidades públicas já quiseram fazer isso, mas no Brasil nós não temos penas perpétuas. Então, essa inidoneidade fica até 5 anos, por exemplo, tá? Pode até ser mais, a depender de uma decisão judicial ou medida da administração pública, está respondendo processo, etc. Ok? Caso de corrupção, grave corrupção, etc. Tá? O que mais? Outra característica. No caso de serviços essenciais, pode ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviço vinculado ao objeto do contrato. Como assim, professor? Pensem no caso da Enel, Companhia Energia, né? Companhia de energia, no caso, que atua em vários estados do Nordeste, do Sudeste, etc. Então, digamos que a Enel, no estado do Ceará, não esteja fazendo corretamente as ligações de energia. Já foi multada pela administração pública, já foi advertida. Chega um momento, pessoal, em que há quase que um caos na prestação de serviços de energia. Então, a administração pública pode rescindir e ocupar lá os bens da Enel, tá? A sede das agências, os carros, a fiação, porque quer queira, quer não, ela pagou por aquilo, quando ela ganhou a privatização, digamos assim, né? Então, ela ocupa. É claro que depois ela vai apurar, né, o que a Enel tem para que faça o ressarcimento. É claro que essa apuração, ela não é nas escuras, né, pessoal? Quando você faz uma privatização, é obrigatório ter um inventário dos bens. Então, a Enel tem um inventário. Ó, nesse ano eu comprei 200 caminhonetes da marca tal, 300 computadores, tantos quilômetros de cabo, vai sendo feito um inventário, tá? Até porque isso é objeto de controle, né, de órgãos de fiscalização, certo? Parágrafo 1º, muito importante, cai muito em prova, né? As cláusulas econômico-financeiras e monetárias do contrato não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado, tá bom? Então, por exemplo, digamos que agora, com o aumento do combustível, a administração pública e o aumento do combustível é um dos fatores que faz com que o custo da passagem de ônibus altere. Então, o custo da passagem de ônibus, meus amigos, é uma fórmula super complexa. Ela pega em consideração vários índices, preço de combustível, inclusive a inflação, né, IPCA, etc. O IPCA, quem está acompanhando, ele aumentou consideravelmente. Já pensou se o preço da passagem de ônibus fosse conforme IPCA? Teria um aumento, o IGPM foi de 30%, né, no último ano. E o preço de combustível, aí é que aumentou mesmo. Então, a administração pública pode rever isso com as empresas de ônibus. Ó, esses aumentos não se justificam, por mais que tenha aumentado o preço de combustível, o custo da passagem de ônibus não é só o combustível, é mão de obra, ou então
O custo do veículo também aumentou, né? O custo de veículo aumentou também. Então, eles podem rever a fórmula matemática da atualização do contrato. Claro que isso tem que ter a concordância do contratado, tá bom? Professor, se o contratado não quiser, porque para ele é muito melhor pegar a inflação, o preço do veículo e tal. Bem, se ele não quiser, a administração pública pode também tomar suas medidas, rescindir. A administração pública pode levar o caso ao Poder Judiciário, tá bom? Etc. Aí, parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º, as cláusulas econômico-financeiras deverão ser revistas para que se mantenha um equilíbrio contratual. Tá? Ok? Por exemplo, digamos, pode subir, Brenda. Digamos, meus amigos, que para a aquisição, a passagem de ônibus, né, não leva em consideração o preço dos ônibus, mas a gente está verificando que o preço tem aumentado, o preço de veículo. Então, para manter o equilíbrio, o particular pode entrar com a ação no Poder Judiciário, se a administração pública não quiser levar isso em consideração, para que o Poder Judiciário imponha isso. Tá bom? Outras cláusulas exorbitantes. Restrição à oposição pelo contratado da denominada exceção do contrato não cumprido. Professor, não entendi nada. Pessoal, a exceção do contrato não cumprido, o exception non adimplente contratos, é uma cláusula geral do direito civil que diz isso. Enquanto uma parte não cumprir com a sua obrigação do contrato, ela não pode exigir da outra parte o cumprimento da obrigação dela. Então, por exemplo, se eu alugo a casa do Luiz, lembram, né? E lá tem uma cláusula dizendo que ela está em perfeitas condições, e quando eu me mudo para casa, né, eu verifico que não tem água em 2 banheiros, tá certo? Eu verifico que tá com, enfim, começa a chover, tá com infiltração, tá? Em alguns quartos, etc. Aí eu falo, Luiz, é o seguinte, eu quero que você conserte isso para que eu lhe pague o aluguel. Tá? Enquanto o Luiz não consertar, eu posso dizer para ele que vou reter o aluguel. Tá? Ou seja, enquanto ele não cumpre a parte dele do contrato, eu não cumpro a minha. Tá? Então, eu vou depositar na sua conta, tá bom? Ou então é o seguinte, faça a reforma. Se você não fizer, tá certo? Eu vou reter o valor do aluguel para contratar uma pessoa. Tá certo? Aí eu vou contratar uma pessoa, vou lhe dar todos os recibos e lhe dou a diferença do valor do aluguel. Mas eu prefiro que você faça, porque você tem autonomia, contrata quem você quiser, etc. A casa é sua, tá bom? Então, eu, digamos, queira comprar uma geladeira na loja lá do João Vitor. João Vitor, eu vou responder a sua pergunta. Pode até ser hoje aqui. Eu vi que você enviou uma mensagem, né? Mas eu posso responder depois da aula. Aí eu chego na loja do João Vitor, quero comprar uma geladeira. Ok, professor, é R$ 2.000. Beleza, aceita cheque? Aceito, mas ela vai ser entregue na sua casa na hora de compensar, depois de compensar o cheque. Tranquilo. Coloco lá, deixo o cheque, deixo meu endereço e tal, e depois de uma semana ligo esculhambando o João Vitor. Rapaz, você não entrega minha geladeira, entra com processo. Tá? Não quer nem ele, professor, aí eu desligo o telefone na cara dele, né? Entro com processo. Aí na defesa o João Vitor, ó, enquanto o cheque não foi compensado, voltou aqui sem fundo. Enquanto ele não cumprir com a obrigação dele, eu não vou entregar a geladeira. Isso é exceção do contrato não cumprido. Entenderam? Só que, pessoal, com a administração pública, mesmo que a administração pública não pague, você tem que manter a prestação de serviço, etc. Então, por exemplo,
eu tenho um contrato com a administração pública pelo qual eu vou receber R$ 1 milhão por mês para ser feita a limpeza urbana de um município, tá? Aí, chega o final do mês, a administração pública não me paga. Quer dizer, professor, que você tem que continuar fazendo a limpeza urbana? Tem, tá? Mesmo que a administração descumpra o contrato, você tem que cumprir o contrato, tá bom? Então, saiba disso. Ah, então não vale a pena contratar com a administração. E então não contrate. Quer dizer, professor, então que eu vou poder passar 10 anos aí sem receber? Não, também não é, nem tanto, né? A gente vai ver que a administração, que a lei coloca, pelo menos um prazo de 90 dias, você tem que manter lá a prestação de serviço. Aí depois você pode solicitar ao Poder Judiciário a interrupção do contrato. Tá bom? Então, entenderam que a restrição à oposição pelo contratado da exceção do contrato não cumprido. Então, assim, fica restrito você alegar que a administração pública não está cumprindo com a parte dela. Tá bom? B. Exigência de garantia pelo parte da administração, caução, seguro-garantia, fiança bancária, etc. Ou seja, a administração pública pode exigir, né? Até no contrato privado isso existe, né? Também. Você vai fazer um financiamento, vai alugar uma casa, ele pode exigir também um calção, né? Uma fiança. Eu não vejo isso como tão exorbitante assim, tá? Mas a doutrina elenca. O que mais? A possibilidade da administração exigir do contratado medidas de compensação comercial, industrial e tecnológica. Coprodução, transferência de tecnologia. Não sei se vocês lembram quando a administração pública, no governo Dilma, fez uma seleção para comprar uns caças, né? Inclusive, eu revi um vídeo que eles estavam sendo recebidos essa semana lá na Suécia, né? Tava na briga o Rafale da França, o F-15 dos Estados Unidos e o Gripen sueco, tá? Quem ganhou foi o Gripen sueco, que foi a empresa que concordou em transferir a tecnologia para a produção do jato para a Embraer. Tá certo? Então, e eu vi um... eu sou muito bom de nome, não sei se é almirante, desse das Forças Armadas aí, que é da aeronáutica. Eu acho que era almirante. Um almirante estava lá, brigadeiro, isso mesmo, brigadeiro, tá? Indo lá receber o jato, agradecendo a todo mundo que participou disso e tal, que é muito importante para a Força Aérea, aquele equipamento para monitorar as fronteiras e tal, etc. Então, enfim, coprodução pode ser uma exigência do contrato administrativo, tá? Aí os americanos não quiseram, não quero transferir minha tecnologia. Só quem fabrica o carro sou eu não quero dizer como é que fabrica. Ok, tá? Tudo bem. Ok, vamos lá. Outras importantes características do contrato. Pode subir, Brenda. Outras características importantes, pessoal, é que os contratos são consensuais, né? Apesar de ser um contrato de adesão, pessoal, ou seja, um contrato que você não discute cláusula a priori, né? Eu já falei isso para vocês, o conteúdo do contrato está lá no edital de licitação. Lembra quando está falando de licitação? É um dos anexos, o edital, o contrato, tá? Então, você só faz assinar e colocar lá o valor que foi o da sua proposta, que foi vencedora, tá? Outro detalhe, os contratos administrativos são escritos, são formais, tá? Salvo pequenas compras, né? Pequenas compras, talvez esse valor seja até alterado, porque teve aquela nova lei de 2018, né? Eu vou ver isso depois. Então, mais pequenas compras, ok? Outro detalhe é que a publicação do contrato tem que ser feita na imprensa, só do resumo, né? Vocês nunca viram isso no jornal Povo, Diário, Estado, né? Foi vencedora a empresa tal, sabe, bem pequenininho. Objeto do contrato, reforma de rodovia, valor contratado, empresa X Transportes, etc.
ok? Coloquei que o instrumento de contrato é obrigatório em tomada de preços, bem como nos casos de dispensa e inexigibilidade, tá certo? Concorrência também, dentre outros contratos. Agora, em algumas pequenas obras, pequenas contratações, eles fazem uma espécie de carta-contrato, nota de empenho, né? Autorização de compra, no caso de dispensa e licitação, tá? Então, o contrato tem que ser formal, a regra geral tem que ser escrito. Pessoalidade, pessoal, outra característica do contrato. O que é que significa isso? O contrato tem natureza intuito personae. Isso significa, pessoal, que se a empresa do João Vitor venceu a licitação, é a empresa do João Vitor que vai ter que prestar o contrato, logicamente, né, meus amigos? Isso é a pessoalidade. Se não, o João Vitor vencia a licitação, aí chegava para o segundo, ei, tu quer lá prestar, tu me dá 10% e tu presta o objeto da licitação. Não é assim que funciona, tá? Aí eu coloquei artigo 78. Constitui motivo para rescisão do contrato. Inciso 6º, a subcontratação. Tá? Pessoal, parcial ou total. É claro, pessoal, que a subcontratação pode existir quando a administração pública autoriza e quando está no próprio edital. Então, por exemplo, pensem na reforma de um estádio de futebol, o estádio Castelão, né? Não foi reformado aqui em Fortaleza? Lá no contrato tinha uma cláusula, pessoal, dizendo o seguinte, ó, uma construtora, ela é especializada sei lá, concreto, né, acabamento, mas como, por exemplo, um estádio de futebol requer sistema de som, sistema de telão, gramado. Isso são questões específicas que nem toda construtora trabalha. E o contrato prevê a subcontratação disso. Então, a Odebrecht, lá sei qual foi a empresa que ganhou aquilo, ela ganha lá 500 milhões de reais, mas ela pode subcontratar a feitura do gramado, tá? O sistema de som do estádio, etc. Ela faz só a parte bruta, colocar o cimento, aumentar a arquibancada, colocar a estrutura metálica, reformar todos os banheiros, construir os restaurantes e tal, e tal, e tal, e tal. Ok? As cadeiras, né? Pode ser subcontratado. Ok? Por aí vai. Lembrando, então, que ele é pessoal, mas se o contrato, se o edital, se a administração pública permitir, pode haver a subcontratação, tá? Aí eu coloquei uma observação no artigo 72, né, que a subcontratação ela é vedada para serviços técnicos especializados, lógico, né? Se você vai contratar uma pessoa e aí não tem nem licitação, é inexigível, né? Licitação para serviços especializados, notória especialização, não tem por que haver a subcontratação. Já pensou? Eu contrato o professor Hugo de Brito Machado, grande tributarista, para dar um parecer. Aí o Hugo de Brito contrata uma empresa para fazer o parecer para ele. Ele só vai assinar. Aí não pode, né? Ok? Prazo e duração dos contratos. Pessoal, isso aqui foi bastante mudado com a nova lei, tá? Mas, porque tem tipo um prazo meio que comum. Nessa lei atual, 8666, tem vários prazos, né? Tá bom? Tipo produto de informática, etc. Mas, assim, a regra geral, pessoal, é que, artigo 57, a duração dos contratos regidos por esta lei ficará distrita à vigência dos créditos orçamentários. Por que isso, pessoal? Porque isso evita que, por exemplo, eu sou a briga política de um determinado município. Já pensou? Eu e o Luiz, a prefeito, né? Aí eu perco a eleição para o Luiz. Luiz ganha e tal. Aí no dia da posse, né? E aí, ganhei. Da posse não, no dia da comemoração, manda língua para mim, né? Faz tchauzinho e tal. Ganhei, tá? Ah, tá bom, bichinho. Aí eu, na última semana de contrato,
de mandato, o que é que eu faço? Contrato um escritório de advocacia para prestar serviço para a prefeitura por mais 4 anos, contrato uma empresa de contabilidade por mais 4 anos, contrato uma empresa de segurança por mais 4 anos, uma empresa de tal. Aí o Luiz chega para governar, não pode fazer nada, porque já está tudo contratado. Isso pode? É claro que eu não posso fazer isso. Porque senão o Luiz ficaria amarrado. É até uma decorrência, pessoal, do princípio republicano, né? A temporariedade dos mandatos. Você não pode estar estendendo o seu mandato, tá bom? Aí eu vou ser multado pelo Tribunal de Contas. Aí o Luiz vai rir da minha cara de novo, tá? E vai rescindir todos os contratos. Ok? Mas vamos lá. Ó, a prestação de serviços executada de forma contínua, como por exemplo limpeza, segurança, etc., ele fica limitado a 60 meses. Aí tem várias cláusulas. Pode baixar, ó. Aluguel de equipamento de informática, 48 meses, né? Aí tem assim, 120 meses para outros. Isso foi muito mudado com a nova lei de licitação, tá certo? Colocou meio que um prazo comum, tá? Detalhe, lá no final, antes da extinção dos contratos, é vedado o contrato com prazo e vigência indeterminado, tá bom? Não pode ter contrato com prazo indeterminado, meus amigos, tá? Então, olha, esses prazos, é aquilo que eu falei, licitação tem muito detalhe, né? Na prova eu não vou cobrar muitos detalhes, como assim, o prazo para isso, o prazo para aquilo, tá? É importante você saber que existem prazos diferentes, mas... E é importante também saber que não pode ter contrato administrativo com prazo indeterminado, tá bom? Ok? Extinção dos contratos. Os contratos administrativos podem ser extintos, pessoal. Primeiramente, quando é que se extingue um ato administrativo? Já se aplica tudo que eu expliquei para vocês. Não se extingue um ato administrativo por ilegalidade, né? Um contrato administrativo também. Tá bom? A mesma coisa. Aí eu coloquei aí, ó. Pode ocorrer em face da conclusão do objeto. Então, por exemplo, terminou o prazo do contrato, acabou. Tá? Eu lembro que teve uma polêmica danada de uma atriz da Globo. E aí que o pessoal disse que ela foi demitida e tal e tal. Aí eu tava vendo uma reportagem dessas fofocas aí. E o rapaz da Rede Globo, sei lá, falou: não, terminou o contrato. Terminou o contrato e nós não quisemos renovar o contrato porque ela havia feito algumas exigências. Então, não foi interessante para a administração, para companhia de TV lá, ok? A administração pública também, pessoal. Chega o prazo, tá? Acabou e pronto. Aliás, para renovar o contrato, a priori, é uma exceção, né? Exceção à renovação do contrato, tá? Porque quando está perto assim, nem tão perto, quando está perto de terminar o seu objeto, por exemplo, um equipamento informático, né? 48 meses, o prazo máximo. Prazo máximo. Então, quando está com 36 meses, já vai preparando o edital de licitação. E aí qualquer empresa pode participar, inclusive a que está prestando o serviço atualmente. Aí faz uma nova licitação, tá certo? Aí, na verdade, não é prorrogar, é uma nova licitação, uma nova contratação, tá bom? Aí eles prorrogam, pessoal, no urgência, por exemplo, a licitação foi para a justiça, alguém impugnou, aí chegou os 48 meses, a administração pública ela pode prorrogar por mais 12 meses, 6 meses, aí tem as exceções na própria Lei 8.666, ok? Então, conclusão do objeto, término do prazo, anulação ou rescisão, tá? Anulação por ilegalidade. Que ilegalidade? Qualquer uma, tá? Qualquer uma ilegalidade, pessoal. Fraude, tá atrasando o contrato, é uma ilegalidade, tá descumprindo o contrato, é uma ilegalidade, etc.
ok? Tanto pela administração pública como pelo particular, tá bom? A anulação de um contrato, pessoal, lembrando que ela pode ser feita pela administração pública ou pelo judiciário, tá? Já a rescisão, desce aí, por favor, Brenda. Já a rescisão, né? Aí tem a rescisão por culpa do administrado e por culpa da administração pública. E tem também, pessoal, os casos em que a rescisão pode ser feita por mútuo acordo, quando as duas partes querem, tá bom? Vamos lá. Vamos ler aqui o artigo 78. Constituem motivos para a rescisão do contrato: o não cumprimento das cláusulas, ou cumprimento irregular, ou a lentidão. Na minha opinião, esses 5 incisos é uma coisa só. É tudo só que dito com outras palavras, mas tudo é descumprimento do contrato. Ao não cumprimento das cláusulas, o cumprimento irregular, a lentidão do cumprimento, o atraso, a paralisação, tudo é descumprimento. Tá? Tá? Então, descumprir o contrato em todo ou em parte. Ponto. Bastava isso. O descumprimento em todo ou em parte do contrato. Tá certo? Esses 5 incisos poderiam ser substituídos por um. Então, pode rescindir, a administração pode rescindir o contrato se o particular não cumprir, atrasar, parar a obra, etc. Tá bom? O que mais? Subcontratar. Pode baixar aí. Prenda. Ó, inciso 6º, subcontratação. Sétimo, desatendimento de determinações da autoridade para acompanhar e fiscalizar a obra, cometimento reiterado de faltas, razões de interesse público, tá? Mas, assim, isso tudo, inclusive, o interesse público tem que ser devidamente justificado, tá? Dentre outras questões. Aí, ó, são várias hipóteses: supressão por parte da administração pública das obras, serviços, acarretando modificação do valor do contrato, além daquele limite. Lembra que o limite não é 25% e 50% para a reforma, né? Então, além desse limite, tudo isso autoriza lá a rescisão. Tá bom? Ok? O que mais? Inciso 14. Suspensão da execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública. Então, por exemplo, com a pandemia, teve muita suspensão de obra, né? Lockdown. Tá? Assim, algumas construtoras, pessoal, não podem ficar paradas, né? Então, assim, tirando a pandemia, por exemplo, eu ganhei uma licença para... Eu ganhei uma licitação para construir uma linha de transmissão, tá? Ou então eu ganhei uma licitação para fazer um parque eólico. Aí eu ganho a licitação, a administração pública não tem ainda a licença para construir, ela pede para que eu espere a construção do parque eólico. Só que eu já estou com meus trabalhadores lá contratados, entendeu? Eu não posso ficar muito tempo parado. Passou 120 dias, que são muito, 4 meses, né? Então passou 4 meses, ele pode dizer: não quero mais esse contrato. Tá bom? Não quero. Vou construir casa, vou pegar meus trabalhadores aqui e fazer outra coisa. Tá certo? Ok? Por aí vai. Atraso superior a 90 dias dos pagamentos, lembra que eu falei, né? Aquela questão da exceção do contrato não cumprido. Opa, até 90 dias tem que manter o cumprimento do contrato. Tá bom? Mas passou de 90 dias, aí você pode optar, né, pela suspensão do cumprimento do contrato até que seja normalizada a situação. Tá bom? Então, são diversas possibilidades, pessoal. Eu não vou cobrar todas elas. Eu queria que vocês lessem a Lei 8666, tá? Porque tem muita coisa importante aí, tá? Observação. Baixa aí, por favor, Brenda.
as consequências das diversas hipóteses de rescisão dos contratos encontram-se conforme o caso no artigo 79, parágrafo 2º, aplicável quando não há culpa do contratado. E no artigo 80, aplicável quando há culpa do contratado. Então, assim, é porque tem hipóteses, pessoal, que a própria administração pública rescinde o contrato e há casos em que o Poder Judiciário que vai rescindir, quando a culpa, logicamente, é da administração pública. Porque, por exemplo, está tendo um atraso superior a 90 dias. Aí eu peço a rescisão do contrato. Não quero mais. Ah, não, eu vou lhe pagar. Não, mas não quero mais. A administração pública, pessoal, ela não é obrigada a rescindir o contrato, tá? Mas se o particular não quer mais e está havendo descumprimento por parte da administração pública, ele tem que entrar com a ação. Já a administração pública, pessoal, se a culpa for do contratado, do particular, ela pode rescindir unilateralmente. Ela não precisa pedir o Poder Judiciário, em razão da auto-executoriedade. Tá bom? Então, há casos em que a rescisão é por parte da administração, há casos em que a rescisão vai ocorrer pela via judicial. Ok? Convênios administrativos. Vamos terminar com isso aqui. Convênio, pessoal, é acordo firmado em entidade pública de qualquer espécie ou entidade pública e privada, a fim de possibilitar a colaboração mútua entre os participantes, visando a consecução de objetivos de interesses comuns. Pessoal, convênio, ele é diferente de contrato, tá? Vamos ver aqui as diferenças, ó. Nos contratos há interesses opostos, enquanto que nos convênios o interesse é comum. No contrato, uma parte quer vender e outra quer comprar. Uma quer ter o serviço e outra quer prestar o serviço. No convênio, não, pessoal. No convênio, as duas partes querem, enfim, a mesma coisa. Por exemplo, digamos que vizinho à Faculdade de Economia e Administração tem uma boate. Já dei até esse exemplo. A boate funciona de 11 da noite até 4 da manhã. A boate tem estacionamento, só que é pequeno. A universidade tem estacionamento, só que é pequeno. E a universidade funciona de dia, até 10 horas da noite. A boate pode fazer um convênio com a FEAC, Faculdade de Economia e Administração, no sentido de que de 6 da manhã até 10h30 da noite, os frequentadores da universidade podem utilizar o estacionamento da boate. E de 10h30 da noite até 5 horas da manhã, os frequentadores da boate podem utilizar o estacionamento da universidade. Então, convênio, a obrigação é mútua, entendeu? Vou dar outro exemplo de convênio. A Prefeitura de Guaramiranga, Baturité e Palmácia, que são municípios vizinhos, fazem um convênio para o transporte de passageiros, de doentes, para os hospitais da região de saúde. Eles, cada um compra uma ambulância, tá bom? Terra aí da Irane. Cada um compra uma ambulância, tá certo? E, se precisar, eles depois fazem uma planilha, né? Para ver quanto é que foi gasto de combustível, se foi mais munícipes do município A ou do município B, tá certo? E aí eles fazem lá uma compensação, né? Uma compensação, não é pagamento, é uma compensação do que gastou mais de combustível, tá bom? Então, há interesses comuns no convênio, no contrato é diferente. B, nos contratos, eu estou falando das diferenças. Os contratos, existe remuneração, né? Nos convênios não tem remuneração. No máximo, isso que eu falei para vocês, um repasse de recursos, porque um município gastou mais combustível do que o outro, etc. Tá bom? C, a regra geral é de exigência de licitação para contrato. Já no convênio não tem licitação. Tá certo? Aliás, nem tem licitação, é regra geral. D, no contrato, a regra geral é não poderem as partes romper o vínculo. No convênio, a regra é a possibilidade de ruptura.
O município de Guaramiranga não quer mais participar porque ele construiu o seu próprio hospital, digamos assim. Enfim, um motivo qualquer, tá bom? Pode sair do convênio, tá certo? Sai do convênio. Ou o município de Mulungu aderir a uma região de saúde que pega Mulungu e outros municípios vizinhos, tá bom? Então, estão vendo, pessoal, que é diferente o convênio do contrato. Outra coisa, convênio pode ser feito com órgão público, inclusive. E o contrato, pessoal, o contrato é feito com a pessoa jurídica, tá? Então, a universidade, ela faz um contrato com a empresa. Órgão não faz contrato administrativo. Pois não, Irane? O convênio é obrigação mútua, né, de duas partes. Mas tem como eles receberem, tipo, a mesma coisa? Ou é só dar mesmo? Como assim receberem a mesma coisa? Não entendi. Tipo assim, porque eles, vamos dizer, prestam o mesmo serviço, os dois, para determinada coisa. Eles têm como receber o mesmo serviço, tipo, para eles dois? Tem. Também é convênio. Pode ser um convênio. Por exemplo, um convênio de órgãos, tá? É feito um convênio entre o Departamento de Contabilidade e a Unifor, para que os alunos de contabilidade, economia, administração, etc., possam pegar os livros da biblioteca da Unifor e os alunos da Unifor possam pegar, desses cursos, possam pegar os livros da biblioteca da UFC, é um convênio, tá? Ou seja, há interesses mútuos, não há repasse de recurso, ambos ganham com isso, etc. Entendi. Observação, pode baixar um pouco, Beatriz? Brenda, aliás. O artigo 116 da Lei 8666, né, coloca o seguinte, que para que seja feita a celebração do convênio, tem que ter a aprovação de um plano de trabalho, tá? Que tem que ter as metas, o objeto, as fases, a aplicação de recurso financeiro, cronograma, e tudo isso tem que ser aprovado e examinado pela assessoria jurídica da administração, tá bom? É só um detalhe aí. Então, entenderam a diferença de convênio para contrato? Convênio não tem licitação prévia, convênio pode ser rescindido a qualquer momento, convênio, a priori, não tem pagamento, há um mero repasse de recursos para o cumprimento das metas, tá? Etc. Convênio pode ser feito por órgão, contrato não, contrato é feito pela pessoa jurídica, por aí vai. Ok? Deixa eu parar aqui a gravação.